Bom, eu nem me dei conta, né, que o vídeo que eu gravei semana passada ia ser lançado dia 22, no domingo antes do Natal, né? E agora que eu tô me dando conta, hoje é dia 23 que eu tô gravando esse vídeo, que ele vai ser lançado no domingo, ou pelo menos a ideia é lançar ele no domingo, que vai cair entre o Natal e o Ano Novo, acho que é dia 30, domingo, né? Não, dia 29, dia 30 é segunda, dia 31 é terça, né? Mas, enfim, para ver como, bom, essas datas, um dia eu posso de repente falar sobre a minha opinião em relação a essas datas e felicidade, alegria, mas isso fica para um outro vídeo. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a minha proposta aqui nesses vídeos, eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Eu sei que o vídeo da semana passada ficou um pouco confuso, mas eu queria dar uma certa continuidade no tema, mais um pouquinho, na verdade, relacionar ele com um outro tópico que eu vi numa das aulas que eu estava assistindo essa semana e que eu, né, nos meus estudos e tudo, que é a ideia, né, de a gente pensar o ser como ato e potência, né? Isso vem lá do Aristóteles, lá, né, da ontologia do Aristóteles, de a gente pensar o ser como ato e potência, mas que está um pouco relacionado, e eu acho que pode nos ajudar a explorar um pouco essa ideia da vivência de um ideal. O que é essa relação ato e potência, tá? Vamos pensar assim, ato, a gente está falando da manifestação atual de algo. Então, atualmente, a minha caneta aqui está destampada. Ela tem, né? Então, essa é a forma que ela está. A minha folha aqui, ela tem umas coisas anotadas, mas ela tem um pedaço em branco. É a forma que ela está no momento, atualmente. Esse é o ato da folha, esse é o ato da caneta, né? A potência é a possibilidade que esse ser pode vir a manifestar, assumir, né? Então a minha caneta está destampada, mas ela possui a potência de eu tirar a tampa dela e tampar ela. Ela possui a potência de estar tampada. A minha folha tem um espaço em branco aqui, né? E nesse espaço em branco existe a potência de eu ir lá, pegar minha caneta e escrever alguma coisa nele. São as possibilidades desse ser, né? O que ele pode vir a se tornar, que ele pode vir a ser. A gente pode até relacionar aí com o devir, né? Mas enfim, a gente já está misturando outras coisas. Mas então é importante a gente perceber e pensar que todo ser, todas as coisas, elas possuem um ato, uma apresentação atual e uma potência, uma possibilidade, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente fala dessa forma e pensa dessa forma, a gente pode entender que mudança, movimento, é a passagem da potência para o ato, é a atualização de uma potencialidade daquele ser, né? Então, quando eu tiro a tampa da minha caneta e tampo ela, eu executei um movimento, ocorreu uma mudança. Aquela potencialidade da minha caneta de ser tampada se tornou um ato. E agora eu tenho um ser que é diferente do anterior, que é uma caneta tampada e não uma caneta destampada, né? A mesma coisa, a gente pode pensar a folha, escrever na folha, né? Tem uma mudança, tem uma passagem da potência para o ato. Então, só que isso não se aplica só à caneta, à folha, né?
Isso se aplica ao ser humano também. Então, o quanto que o que a gente estava falando sobre a vivência de um ideal não é justamente esse movimento, essa mudança de uma potência, a minha ideia e o meu ideal, para aquele meu ideal, minha ideia que está em potência, para uma atualidade, para um momento real, um momento, uma apresentação do momento daquele ser, Então aqui seria legal a gente traçar um paralelo. Que paralelo a gente pode pensar aqui, A gente falou que todo ser tem um ato, uma apresentação atual e uma potência. Quanto a gente não pode pensar que as nossas ideias, os nossos ideais, eles estão em potência. A gente pode vir a vivenciar eles. A gente não está vivenciando talvez naquele momento atual, mas a gente pode vir a vivenciar eles. A saúde, felicidade, realização profissional muitas vezes estão em potência. São ideias que estão em potência, não estão na atualidade, mas podem vir a se tornar atualidade. Existe essa possibilidade, portanto, estão em potência. E quando a gente fala da vivência de um ideal, o quanto a gente não pode pensar que a vivência do ideal seria justamente esse movimento de pegar esse meu ideal que está em potência e transformar ele em atualidade, em realidade atual daquele momento. Então a gente consegue traçar esse paralelo entre ideal e ideia como potência e a vivência de um ideal como a busca ou a presença desse movimento ou de um movimento em direção a essa potência, ou dessa potência em direção a uma atualidade. O que é legal a gente perceber aqui? Que aí a gente está pensando que a vivência de um ideal não é algo estanque, estático, não é algo que eu tenho e deu, acabou. É algo que eu preciso realizar, é uma mudança, é um movimento constante que está sempre sendo feito, ou que precisa estar o tempo inteiro sendo feito e realizado. Por que isso é importante? Porque quando a gente está falando da vivência de um ideal, a gente vai pensar que é algo que eu vou precisar estar realizando constantemente. Como que eu vou estar realizando isso constantemente? Nunca vai terminar, vai ser algo, é uma ação constante, E aí a gente conecta com o que a gente veio falando no vídeo anterior e que a gente pensou no vídeo anterior, que esse movimento a gente pode dividir ele ou pensar eles de algumas formas, O quanto que quando a gente falou antes sobre a definição desse ideal, fundamentado em referenciais internos, a gente não está falando de uma certa direção, de um certo lugar, Eu tenho esse ideal definido, ele está em potência, eu tenho essa potência definida, Quando eu tenho um planejamento, e esse planejamento muito associado às escolhas e comportamentos, quando eu tenho um plano para chegar nesse ideal, eu identifico as escolhas necessárias para fazer esse movimento. Eu sei para onde eu quero ir, meu ideal. Agora a gente está pensando no planejamento, nas escolhas. Eu sei as escolhas que eu preciso fazer para chegar naquele ideal. Eu realizo os comportamentos necessários para chegar naquele ideal. É mais fácil a gente pensar isso com essa ideia de movimento, E a gente veio falando também a gente falou também no vídeo passado sobre esse reconhecimento e realização, sobre conseguir reconhecer e identificar as ações que são motivadas por um ideal, Se eu não reconheço, talvez fique um pouco difícil de eu ter a experiência de estar vivenciando um ideal, porque eu não estou percebendo aquilo ali. Eu posso até estar me movendo em direção àquele ideal, mas eu não consigo perceber, e aí vivenciar fica difícil, E como esse reconhecimento, ele passa por um direcionamento da atenção,
Eu preciso direcionar, né, a minha atenção para aquele ideal específico. A gente tem várias potências na vida, né? Mas a gente não quer realizar, atualizar, tornar todas elas em ato. A gente quer tornar ato aquela potência específica relacionada, associada ao meu ideal. Então eu preciso conseguir direcionar minha atenção para aquele ideal e perceber o meu movimento em direção àquele ideal. É um movimento específico que a gente está buscando, né? É uma potência específica que a gente quer tornar ela atualidade. Então a gente precisa ter esse direcionamento maior, né? E aí a gente está descrevendo um pouco desse movimento, com uma definição de um ideal baseado em referenciais internos, o ponto onde eu quero chegar ou a direção que eu quero seguir, o meu planejamento, as escolhas e os comportamentos, a perspectiva, o caminho que eu quero traçar em direção, saindo do ato e chegando naquela potência, esse movimento, né, do ato para a potência, da potência para o ato, e a realização e o reconhecimento e realização, a percepção de que eu estou me movendo, eu estou executando ações motivadas por aquele ideal, eu estou direcionando a minha atenção para aquele ideal que está em potência, não para outras potências quaisquer, mas para aquela linha específica, né? A gente está descrevendo esse movimento da potência ao ato, né, do meu ideal que estava em potência para que ele possa se tornar ato. E tudo isso se associa um pouco àquela ideia do tempo dedicado, né? Tudo isso leva tempo. Então, tu se situa no tempo. Esse movimento, ele acontece por um determinado tempo, né? Então, quanto mais tempo eu consigo dedicar, ou melhor, quanto mais tempo eu consigo dedicar a esse movimento, mais eu estou me movendo em direção, ou a tendência é que eu consiga me mover mais em direção àquele ideal, né? E aí as coisas se relacionam nesse movimento da potência ao ato, da minha ideia, do meu ideal que está em potência, para tornar ele atualidade, né? Realização, realidade atual. Então, eu não sei se essa percepção ajuda a explicar um pouquinho melhor ou se acaba só confundindo ainda mais essa nossa ideia, né, da vivência de um ideal. Mas esse não é um tema simples, né? Mas por acaso ele acaba se relacionando, e acho que se relaciona com o momento, né? A gente está vivendo um momento de Natal, de final de ano, de encerramento de ciclo, né? Talvez seja um momento legal, interessante, de a gente pensar nas nossas potências para esse ano que está por vir, né? Quais são as possibilidades do nosso ser nesse próximo ano, né? Existem várias potências, né? Eu posso cortar o cabelo, fazer a barba, eu posso emagrecer, ganhar peso, eu posso ficar mais saudável, menos saudável, eu posso ficar mais feliz, menos feliz, eu posso me realizar profissionalmente ou não, né? Existem várias possibilidades, existem várias potências. Quais delas eu tenho idealizadas? Quais delas eu tenho ideia? Quais delas eu gostaria de tornar realidade, de tornar ato, né? De tornar realidade naquele momento atual? Isso vai exigir um certo tempo, isso vai exigir um certo movimento, né? Movimento que vai ser caracterizado pelas minhas escolhas, pelos meus comportamentos, pelas minhas motivações, pela minha atenção, né? Então eu acho que talvez esse momento de encerramento de ciclo e de chegada de um novo ano pode ser um momento muito legal de a gente pensar as nossas potências, né? A nossa atualidade, o nosso ato, e pensar esse movimento da potência ao ato, para que a gente possa, de repente,
né? Pegar alguns ideais como saúde, felicidade, realização profissional, ideais que estão em potência e se esforçar, né? Realizar algumas escolhas, ter alguns comportamentos, nos motivar, direcionar nossa atenção para que esse ideal que está em potência se torne atualidade, né? No ano de 2025, nesse próximo ano, né? E que a gente possa, talvez nesse próximo ano, começar ou, melhor ainda, continuar, né? A vivência desse nosso ideal ou do ideal que cada um de nós tem aí em mente, né? Mas, bom, espero não ter deixado o tema ainda mais confuso, espero ter conseguido expressar algumas das minhas ideias de forma compreensível e principalmente, né, ter estimulado algumas reflexões. Se tiver algo que tu gostaria de compartilhar, né, se tem algo que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.